Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Alcindo do canal Audiobook do Quinho. Continuemos nossa leitura ainda do primeiro capítulo. O vídeo anterior a esse, eu deixei uma frase para vocês refletirem e pensarem a respeito. E a frase é: não desista no caminho, dê tempo ao tempo. Continuemos a leitura, pessoal. Voltando para a minha história. As coisas aos poucos começaram a entrar no eixo, e depois de 2 anos no Brasil, quando comecei a ver os primeiros frutos das minhas novas atitudes financeiras, aconteceu algo que marcou a minha vida para sempre. Certo dia, chegando em casa de um evento no centro de São Paulo, naquela época eu morava na periferia da cidade, percebi que a porta estava aberta. Ladrões haviam entrado em casa e levado praticamente tudo o que eu tinha, coisas pessoais e do trabalho. E fiquei apenas com as roupas do corpo e algumas peças penduradas no varal. Essa foi a segunda vez que voltei para a estaca zero no Brasil. Você deve estar pensando, mas dessa vez foi diferente, você não tinha culpa. É justamente aí que a gente se engana. Talvez não tivesse culpa, mas tinha responsabilidade em saber que isso poderia acontecer e me preparar para esses dias. Se eu tivesse um dinheiro guardado, uma proteção financeira, eu não passaria por esse desafio com mais facilidade. O resto é história. 8 anos após esse dia, conquistei a minha tão sonhada liberdade financeira, aplicando todos os ensinamentos que vou passar para você. O meu objetivo não é somente que você aprecie este livro ou aprenda algumas coisinhas. Quero ensiná-lo a mudar sua vida de verdade. Este livro tem o poder de fazer essa mudança, mas você precisa se permitir ser ajudado. Não vou dizer que essa jornada será fácil, mas posso garantir que se eu conseguir, qualquer pessoa também é capaz. Então chega de conversa e mãos à obra. Pessoal, aqui terminamos o primeiro capítulo e já vamos adentrar ao segundo capítulo, onde nós temos uma frase aqui que diz: a primeira coisa que você precisa saber sobre dinheiro. Todos nós ficamos pensando, qual é o segredo da riqueza? Se vivemos no mesmo país, sob o mesmo governo, por que algumas pessoas têm tudo enquanto outras têm tão pouco? Parece que alguns nasceram com a estrela da sorte, enquanto outros, melhor nem falar. O que diferencia as pessoas? Para responder, precisamos entender qual é a fórmula do sucesso. Quantos de vocês já ouviram a seguinte frase de seus pais? Filho, estude bastante na escola, tire boas notas, faça faculdade, arrume um bom emprego e seja feliz para sempre. Provavelmente a maioria esmagadora dos leitores. A minha pergunta é, será que no mundo de hoje, boas notas na escola e uma faculdade são garantia de sucesso financeiro? Quantas pessoas com diploma acadêmico não conseguem emprego na profissão delas e trabalham em uma atividade totalmente diferente? Mas muitas vezes sujeitas a subempregos, com salários menores que a mensalidade da faculdade que cursaram. Como isso é possível se todos os pais amam os seus filhos e insistem em dar um conselho tão equivocado? A resposta é bem simples, o conselho realmente era correto na época de nossos pais. Há 40 anos, havia no Brasil poucas pessoas formadas. O acesso à faculdade era restrito às camadas muito privilegiadas da população. Então, as pessoas graduadas realmente tinham garantia de uma boa colocação no mercado de trabalho. O problema é que hoje se formam centenas de milhares de jovens todos os anos e o país não tem postos de trabalho para todos. A consequência é a abundância de pessoas formadas, a desvalorização dos diplomas e do salário. Temos cada vez mais pessoas qualificadas concorrendo às vagas disponíveis, e isso permite aos chefes diminuir o salário e aumentar as exigências. A solução que muitos tentam é aumentar ainda mais a qualificação. Por exemplo, ao fazer uma pós-graduação, só que os outros também pensam nessa solução mágica, e então voltamos ao mesmo lugar. Parece uma corrida de ratos, não importa a velocidade em que você corre, sempre acaba no mesmo lugar. Outras pessoas aprenderam
dos pais que trabalhar duro seria garantia de sucesso, mas é óbvio que um assistente de pedreiro que definitivamente trabalha muito duro não é o que ganha mais. Alguns acreditam que a fórmula de sucesso é simplesmente nascer na família certa, caso contrário, nunca acontecerá. Mas diversos estudos nos mostram que 80% das pessoas ricas no Brasil vieram de famílias humildes. Então, qual é o segredo do sucesso? O que nos define? De onde vem o dinheiro com abundância para alguns e com tanta escassez para outros? É aqui que começa a nossa aula de mentalidade. Preste atenção. O tamanho do seu sucesso financeiro, do seu patrimônio, tudo que você tem e conquistou no mundo material está 100% relacionado ao tamanho da sua cabeça. É óbvio que não estou me referindo ao tamanho físico. Quero deixar claro que pessoas cabeçudas não têm vantagem nessa área. Brincadeiras à parte, quis dizer que a programação mental, a sua mentalidade, é o fator principal que define se terá sucesso ou fracasso financeiro. Com frequência, as pessoas tentam melhorar a situação financeira sem mudar sua programação mental. Infelizmente, essas tentativas serão muito frustrantes. Você já escutou história de pessoas que ganharam na loteria ou receberam uma grande herança? Pessoas que passaram a vida toda lidando com pouco dinheiro e de repente encontraram-se na posse de uma enorme quantia? O que você acha que acontece com essas pessoas? Em pouco tempo conseguem perder todo o dinheiro, por um motivo muito simples. Era muito dinheiro para uma cabeça tão pequena. Não é possível administrar bem sem a mentalidade correta. O dinheiro sempre acompanhará o tamanho da sua mente. Fica aí a dica, pessoal. Temos que mudar primeiramente internamente, de dentro para fora, para daí as coisas acontecerem. Sigamos com a leitura. O contrário também funciona. Se você tirar todo o dinheiro de um rico, eu garanto que não se passarão 3 anos e ele construirá toda a fortuna de volta. O bilionário norte-americano Donald Trump é um exemplo. Ele já foi à falência 4 vezes e recuperou em pouco tempo toda a fortuna, hoje estimada em 2,7 bilhões de dólares. O que é a nossa programação mental? Programação mental é a soma de todos os conceitos, todas as crenças, as ideias e os conhecimentos que estão instalados em nossa mente consciente e subconsciente. A partir de que idade começamos o processo de programação mental? A partir do dia em que começamos a respirar. Há vários fatores que nos influenciam e nos moldam como seres humanos. A escola, os nossos professores, a religião, o bairro em que crescemos, a mídia, os amigos. Mas a principal fonte vem da nossa própria casa, de nossos pais. Dados do IBGE mostram que 80% das pessoas começam a vida em um padrão econômico e 80 anos depois morrem com o mesmo padrão, um nível abaixo ou acima, mas praticamente o mesmo. Como isso é possível? Passam-se 80 anos na vida de uma pessoa, repletos de oportunidades, acontecimentos, escolhas, muitas vezes diferentes das que os pais deles tiveram. Mas ainda assim ela acaba no mesmo lugar. Com frequência tem o mesmo tipo de trabalho, acabam morando no mesmo bairro e terminam ganhando um salário bem parecido com o dos pais. Isso acontece devido aos conceitos e às crenças que são passadas para os filhos ao longo de sua formação. Por exemplo, se seus pais eram empregados, com carteira assinada, recebendo vale transporte, o que para eles era considerado um futuro seguro, é óbvio que a resposta seria ter essas coisas. Então, desde que se entende como gente, você lembra de ouvir dos seus pais: filho, estude para arrumar um emprego com carteira assinada, benefícios e assim terá segurança. Então, qualquer oportunidade que passar na sua frente ao longo da sua vida e que não apresentar esses benefícios, entre aspas, pessoal, benefício coisa nenhuma, será descartada no ato. Consequentemente, essas escolhas farão com que arrume um emprego muito parecido com o dos seus pais
e acabe tendo uma vida bem parecida com a deles. Se os seus pais são funcionários públicos, por exemplo, o que você vai ouvir desde criança em casa? Filho, estude bastante, faça a faculdade e preste concurso público. Caso tenha nascido em uma casa com pais empresários, o que será que vai ouvir deles? Filho, seja empregado de alguém para ter segurança? É claro que não. Eles também vão encorajá-lo a ser um dia um empresário. No entanto, não é somente a escolha de nossa profissão ou do nosso trabalho que é influenciada pelos pais, mas também toda a nossa relação com o dinheiro e o sucesso. O que você ouviu dos seus pais quando o assunto era dinheiro? Quero que faça uma pausa em sua leitura por alguns minutos e reflita. O dinheiro era motivo de alegria ou de discussões? Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não traz felicidade. Quanto mais se ganha, mais se gasta. Você tem que trabalhar duro para ter dinheiro. Nem todo mundo pode ficar rico. Dinheiro é sujo. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Dinheiro muda as pessoas. Ele as corrompe. Quem tem muito dinheiro por si só pode ser ladrão. Essa influência verbal é poderosa e fica enraizada na nossa mente, formando a programação mental. Quando precisamos escolher entre as decisões lógicas ou nos baseamos na programação mental, sempre a programação vai prevalecer e nos prejudicar. Quero deixar algumas considerações sobre certas crenças que as pessoas têm sobre o dinheiro. Primeiramente, acredito que o dinheiro por si só é apenas um canal para que as coisas aconteçam. O dinheiro é neutro, ou seja, não é bom nem mal, não é sujo nem limpo, não traz alegria e nem tristeza. É apenas uma ferramenta e, conforme a utilizamos, pode tanto fazer o bem como o mal. Uma pessoa que por natureza é generosa, com pouco dinheiro, quando tiver muito, será ainda mais generosa. Se alguém, por outro lado, é mesquinho com pouco, quando tiver muito, possivelmente será ainda pior. O dinheiro não muda ninguém, ele apenas amplifica o que já somos. Mais uma vez, pessoal, só para refletirem, tá? Essa daqui eu acho o máximo e é uma máxima, tá? Super real. O dinheiro não muda ninguém, ele apenas amplifica o que já somos, ou seja, aqui com as minhas palavras, tá? E como bem disse há algumas frases atrás, né? O dinheiro ele só vai intensificar. Se a pessoa é boa, ela vai ficar mais boa ainda, vai ficar melhor ainda. E se a pessoa é má também, isso também vai intensificar, ela vai ser má ao quadrado, entendeu? Então sigamos com a leitura. Outra maneira pela qual somos influenciados é pelo exemplo. Que atitudes e exemplos você viu dos seus pais quando o assunto era dinheiro? O dinheiro era fonte de felicidade ou discussões? Seus pais eram poupadores ou gastadores? O dinheiro sobrava ou estava sempre faltando? A soma de todas essas experiências ficou gravada na sua mente, formando sua programação mental, e ela pode impedir seu sucesso financeiro. Pessoal, já terminamos então o primeiro capítulo, adentramos no segundo, tá? E vocês não perdem por esperar, nós estamos ainda apenas na página 39 do livro, acabamos de adentrar no segundo capítulo e coisas maravilhosas, ensinamentos muito melhores estão por vir. Aguardo vocês no próximo vídeo, tá? E vou deixar mais uma frasezinha aqui como de costume. E essa é uma pergunta, tá? Como podemos corrigir nossa programação mental? Pensem vocês aí, deixem no comentário como é que vocês... quais são as ideias de vocês de como poder corrigir essa programação mental. Eu ainda não sei também, vou estar aprendendo aqui com vocês, a cada capítulo a gente vai estar aprendendo todo junto, tá bom? Então peço a vocês mais uma vez, compartilhe, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá bom? E logo mais daremos continuidade ao nosso segundo capítulo a partir da página 39. Valeu, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês aí. Vamos junto terminar esse livro, hein? Valeu, tchau, tchau.